133. Eu vou pedir só que coloquem o timer ali para mim, por favor. Que ele está na televisão, mas ele não está correndo. Salmo 133. Aqui na comunidade nós temos o costume de fazer a primeira leitura de pé. Então eu gostaria de te chamar. Irmãos, eu acabei de me deparar que eu peguei a Bíblia que está em espanhol. Amém? Que a capa é parecida. Eu não acredito. Eu não vou ler em espanhol, amém, irmãos? Então, essa foi boa. Olhei aqui, mas peraí. Ai, Jesus. Deixa eu abrir aqui o aplicativo, então. Salmo 133. Mira, quão bueno. Desculpa, deu vontade de fazer isso aqui, amém. Amém. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para projetar na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Amém. Ai, meu Deus do céu, viu? Cada um. Salmo 133, verso 1. Vou começar no verso 1. Volta um versículo, por favor. Então, eu vou fazer essa primeira leitura e na sequência nós vamos orar. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola, em algumas versões, orlas de suas vestes. Segue. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, que traz para nós o chão da nossa fé, que traz para nós também o vislumbre, Senhor, a perspectiva do alto, para que nós possamos viver segundo a sua vontade. Senhor, talvez muitos de nós já colocamos essa pergunta diante da sua presença: por que é que eu devo ir à igreja? Por que é que a igreja é tão importante? Por que é que eu preciso me misturar com pessoas que eu não conheço? Por que é que eu devo me expor aos relacionamentos? Por que é, Senhor, que eu devo congregar? E, Senhor, nós não queremos aqui fabricar respostas que estejam distantes da sua palavra. Nós queremos conhecer o teu posicionamento, a tua opinião, a tua vontade para nós. Então nós pedimos essa manhã, fala conosco, Pai, fala conosco. Que nós como igreja, Senhor, possamos aqui absorver aquilo que está no seu coração. Que o nosso desejo é cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode se sentar. Maravilha. Irmãos, esse texto, ele é muito conhecido. E para aqueles que não estão tão familiarizados com o texto bíblico, ou talvez para você que já esteja familiarizado com o texto bíblico, talvez você nunca conseguiu compreender de fato a relação dessas ilustrações que o salmista traz para falar sobre o viver em comunidade, o viver de maneira unida. Que, ora, o texto diz, olha, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, não é mesmo? Então, fica muito claro que nesse breve salmo, aqui o autor está querendo destacar a beleza da vida em unidade, a beleza da vida em comunidade. Isso aqui é um cântico de peregrinação. Isso significa que esse cântico era um dos cânticos, ou seja, músicas, que eram cantadas, obviamente, pelo povo de Israel em meio ao processo de peregrinação. E essa peregrinação, em meio ao deserto, e vamos colocar aqui dentro da perspectiva de Israel, em meio às saídas de exílios, em meio aos enfrentamentos, estou colocando as várias situações de peregrinação, eles entoavam cânticos, e essa peregrinação não se fazia sozinho, eram peregrinações que eram feitas em conjunto. Israel foi sendo definido enquanto comunidade, não que esse salmo tenha sido escrito nesse contexto especificamente, mas ele foi aprendendo a ser comunidade e nação, muito dessa forja, em um processo de peregrinação, em um processo migratório. Em meio ao movimento, Israel foi sendo lapidado pelo Senhor. Obviamente, Deus também ensinou muitas coisas para Israel, em meio aos exílios e prisões. Então, existem salmos que eles, vamos dizer assim, pintam, ou eles trazem um pouco de arte para situações de vida que aquele povo estava enfrentando. Então aqui é um cântico, é um momento de expressão musical, onde eles estão dizendo, olha como é bom,
como é agradável, ó, quão suave e agradável é que os irmãos vivem em unidade, e eles caminhando, fazendo ali, realizando uma marcha. E aí existem algumas tipificações. Se o texto parasse apenas no verso 1, talvez ele ficasse mais claro para nós. Mas como ele atinge o verso 2 e o verso 3, e aí ele começa a trabalhar a nossa imaginação. E é isso que a poesia faz. Salmos, eles têm uma característica narrativa poética. E a poesia, ela mexe com a nossa imaginação. A poesia, ela traz, vamos dizer, sabor às coisas. Ela traz cor para as coisas. Aquilo que poderia ser apenas um conceito fechado, socrático, objetivo, agora, quando ele é pintado com arte e poesia, ele começa a aguçar a nossa imaginação, ele começa a explorar ali dentro de nós uma ideia mais ampla do que significa viver em comunidade. E aí o texto vai dizer, é como óleo precioso, derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a orla das suas vestes, né? Utilizando aí expressões mais contemporâneas, o texto, ele vai de 8 a 80 muito rápido, amém? Ele sai de um contexto de quão bom e quão suave para falar da orla das vestes de um sujeito chamado Arão. E ainda ele tinha barba, amém, irmãos? Então, se eu não sei quem é esse Arão, se eu não sei o que significa ele biblicamente, certamente eu não vou entender o que é essa tipificação, o que é essa ilustração. Arão, para aqueles que não conhecem, ele é o sumo sacerdote. Ele é alguém que caminhou juntamente com Moisés, parente de Moisés, irmão de Moisés. Ele era o porta-voz de Moisés e ele é responsável por toda a linhagem sacerdotal. Os filhos de Arão e a sua descendência vão desdobrando aqueles encarregados, vamos dizer assim, dos serviços ministeriais do Antigo Testamento. Então, dentro do Israel antigo, a linhagem de Arão, a linhagem araônica, apontava para a realidade sacerdotal. Sacerdotes eram aqueles representantes do povo perante Deus. Então repete comigo, representante. Então quando o salmista fala de Arão, ele está falando de um representante. E esse representante, quando iria realizar atos cerimoniais, religiosos, representando a comunidade de Israel, ele se utilizava de vestimentas. Essas vestimentas são muito bem descritas no livro de Êxodo, com um grau de detalhamento simplesmente incrível. O próprio Deus detalhou a vestimenta que o sacerdote deveria utilizar, começando pelo que deveria ser colocado na cabeça, e era justamente o local onde o óleo da unção, e esse óleo da unção remetia à capacitação, à habilidade, o poder divino para cumprir aquela missão, era derramado sobre a cabeça. E este homem então, barbudo, ele podia contemplar esse óleo escorrendo a sua barba, e ao atingir a sua veste sacerdotal, ele tocava a estola sacerdotal. E dentro dessas vestes que envolviam todo esse sacerdote, ele tinha ali pedras representativas, a saber aí, de 12 tribos de Israel. Então Israel foi compreendido, dividido ali em 12 tribos. E na veste sacerdotal, você tinha ali 12 pedras, e cada uma dessas pedras apontava para uma tribo. Então quando o salmista está dizendo aqui, olha, é como óleo, ou seja, é como o derramamento da unção de Deus descendo sobre a cabeça do representante, e simbolicamente atingindo até a orla das suas vestes, significa que a mesma unção que estava descendo, o óleo, a presença de Deus simbolizada, que atingia a cabeça do representante, alcançava toda a comunidade. Quem pode dizer amém? Então ele está dizendo assim, olha, é tão bela a unidade, o viver em comunidade é algo tão gracioso, é tão magnífico, que quando nós nos deparamos com a figura do sacerdote, tendo o óleo envolvendo a sua cabeça e descendo por suas vestes, nós devemos entender que aquele ato ele não é meramente individual. Aquele ato não diz respeito apenas a Arão, porque ele representa um povo. Então o salmista ele está trazendo aqui uma relação de compreensão da beleza da unidade, com essa situação onde o óleo, a unção que é derramada sobre o representante, ela atinge de maneira simbólica toda a comunidade de Israel. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, um ato que é aparentemente acerca de um só indivíduo, na verdade diz respeito a toda uma comunidade. Isso é maravilhoso para nós, isso significa muito para nós, porque ainda que nós não cultivemos mais as práticas sacerdotais da antiga aliança, ainda que nós não sejamos mais, tenhamos mais uma única linha exclusiva de sacerdotes na nova aliança, afinal de contas, todos somos sacerdotes em Cristo, amém, irmãos?
todos são sacerdotes, não apenas homens, mulheres, e todo aquele que conscientemente crê em Cristo Jesus são sacerdotes perante o Senhor. Essa é a realidade da igreja. Mas nós devemos nos lembrar que nós pertencemos ao mesmo Senhor. E é essa presença que nos une, é essa presença que nos envolve, que nos forma enquanto comunidade. Isso é belo, isso é maravilhoso. O texto ainda vai dizer, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. E aqui ele traz uma outra citação, uma outra ilustração, e agora com característica geográfica. Então, o Hermon certamente é um dos montes mais altos, né? Acima de 3.000 metros de altura. E ali quando ele fala dos montes de Sião, eles são mais baixos. Então do Hermon para o Sião, você vai ter aí uma descida. Basicamente ele está falando do processo de resfriamento que havia ali no Hermon. E o degelo desse esfriamento do Hermon, ele acabava gerando o quê? A vida para as pastagens, a gramagem ali de Sião. Porque era desse degelo dali do Hermon que era possível que algum tipo de hidratação, algum tipo de alimento para aquela vegetação chegasse. O salmista aqui ele está fazendo uma tipificação, que o viver em unidade é um símbolo da bênção do Senhor, é um símbolo da frutificação. O salmista aqui está tentando capturar uma situação de prosperidade, olhando para a agricultura. Amém, irmãos? Basicamente ele está dizendo assim, olha, o viver em comunidade, o viver em união é algo tão belo, que quando eu me deparo, quando eu olho para aquela situação, daquele monte, daquele pico gelado, que no seu degelo, ele vai irrigando as demais terras, não de planícies, mas áreas montanhosas mais baixas, aquilo é um sinal de bênção, de prosperidade, de florescimento, de frutificação. Isso é bom, isso é agradável. Amém, irmãos? Então ele traz para nós um exemplo da geografia, da vegetação, da agricultura, e traz para nós um exemplo religioso. O que isso compõe para nós, irmãos? Que a beleza de Deus na comunidade, ela é atrelada, ela é associada à obra criada de Deus e às práticas de adoração religiosas ao Senhor. Irmãos, isso simboliza para nós um tipo de indício. Deus estava esquadrinhando por meio do povo de Israel o testemunho da sua vontade por meio de uma comunidade, de um povo. Não existe fé cristã que cultiva um Cristo sem corpo, que cultiva o cabeça ignorando o seu corpo. Amém? Existe um autor que vai dizer da seguinte maneira: olha, nós precisamos tomar cuidado com esse espírito seletivista na igreja, de maneira geral. O que é isso? Ser seletivo nas relações, ser seletivo na exposição no ambiente comunitário. Porque se é vontade de Deus que nós cultivemos um elo, se é vontade de Deus que nós sejamos uma família, eu não posso colocar um processo de seletividade, de seleção, para eu dizer quem é e quem não é meu irmão. Amém, irmãos? Há um autor que eu gosto muito, sempre cito ele, chamado Dietrich Bonhoeffer, e um de seus livros ele vai falar justamente sobre isso. A comunhão é uma dádiva de Deus. A comunhão não é conquista do ser humano, esse autor vai dizer. A comunhão é uma dádiva, é um presente. E eu devo compreender a vida em comunidade, compreender a possibilidade da relação com meu irmão como um presente. Amém, irmão? Se eu não compreendo a comunhão como dádiva, eu vou me sentir merecedor disso. E de fato nós não somos merecedores. Esse autor vai um pouco mais longe. Ele vai dizer da seguinte maneira: a comunhão não é um direito nosso. A comunhão é uma dádiva dada pelo Senhor. Então nós não conquistamos isso, foi conquistado pelo Senhor. Esse mesmo autor vai um pouco mais longe e vai dizer: sem Cristo nós somos incapazes de viver em harmonia e em comunhão. E ele ainda vai dizer: se porventura você já se frustrou na relação, se porventura você já teve uma situação de conflito dentro da sua comunidade, se você já se sentiu frustrado, uma expectativa que não foi correspondida, você se sentiu ferido no âmbito dos relacionamentos, aí ele diz da seguinte maneira: isso é bom. Porque toda frustração te lembra de que tanto eu quanto você somos incapazes de manter uma relação. Na frustração nós nos lembramos, sem a graça de Deus é impossível que nós venhamos a manter a comunhão. Amém? Ele vai trabalhar a ideia de que a frustração coopera para o nosso amadurecimento. Porque é inevitável, irmãos. Na dinâmica das relações humanas, as expectativas em algum momento serão frustradas. Sim ou não, irmãos?
Muito natural. E a perspectiva de Cristo traz para nós um estilo de vida onde não é que nós não teremos mais expectativas. É natural, faz parte da experiência humana. Mas que ao invés das nossas expectativas guiarem as nossas decisões, o que passa a guiar as nossas decisões é a perspectiva de Cristo. Então, faz parte da experiência humana, mais uma vez, cultivar expectativas, amém? Mas eu preciso me lembrar de que antes que minhas expectativas sejam supridas, eu devo compreender se eu estou vivendo sob a perspectiva de Cristo para a minha vida. E igreja é o local onde nós passamos a conhecer qual é a perspectiva de Cristo para nós. Amém, irmãos? Sem a perspectiva de Cristo, você está escravo das suas próprias expectativas. Sem conhecer a ótica de Cristo acerca da vida, acerca das relações, acerca do que é família, acerca do que é viver em sociedade, você estará simplesmente aprisionado nas suas próprias expectativas, vivendo uma vida autocentrada, onde você espera que todos orbitem em relação às suas próprias vontades. Na fé cristã, é onde as nossas vontades são sacrificadas, para que a vontade de Deus seja testemunhada. Você está aqui, irmão? Amém? Muito bem. Agora eu quero que você avance um pouco mais, e você vá lá para Mateus, capítulo 28. Bom, nós vamos ler aqui o verso 19 e 20, que basicamente é o chamado da grande comissão. Amém? Para quem não está familiarizado ao texto, esse aqui é um momento onde Jesus, já ressurreto, ele vai comissionar os seus discípulos, certo? Ali estão 11 dos seus discípulos reunidos, e ele vai fazer ali um grande chamamento para eles. E o texto vai dizer da seguinte maneira: portanto, vão, em algumas versões, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, esse texto é riquíssimo. Eu quero que esse texto fique na tela, por favor. Volta o verso 19, deixa para nós, olha só isso. Portanto, obviamente ele está fazendo uma conclusão, né? Por isso que ele começa dizendo, portanto, ide, repete comigo, ide. Muito bem, ou vão e façam discípulos. Eu não vou ficar gastando muito tempo aqui em explicar essa construção de verbo, do tempo verbal no grego. Mas basicamente, para você entender, o id reforça o verbo principal da história. A expressão id no imperativo, ele tem caráter de convocação, porque ele está reforçando, vamos dizer assim, o verbo central, ou a ação central desse texto. E a ação central desse texto é fazer discípulos. Amém? Fazer discípulos. Então, o id reforça a missão de fazer discípulos. Por isso ele tem um caráter de convocação. Ele é um imperativo. Ele concorda com isso. Então, ide e façam discípulos de todas as nações. E aí depois, nós vamos ter ali particípios modais, ou seja, modos. Como é que se faz esses discípulos? Como é que a gente então realiza a missão de cumprir discípulo, que é importantíssima ao ponto de Jesus enfatizar com um comando, uma ordem, uma convocação: vão. E aí ele vai deixar muito claro, como é que nós fazemos esses discípulos? Repete comigo: batizando-os, muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e próximo versículo, verso 20, ensinando-os, diga ensinando-os. Jóia, já vamos tecer alguns comentários acerca desses dois. Aí ele vai dizer: a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Repete comigo: fidelidade. Então esses textos, essas sentenças estão conectadas. E de caráter de convocação, para que a missão central seja feita: fazer discípulos. Na sequência, que modo que nós fazemos os discípulos? Batizando e ensinando. E para que não haja um esquecimento, e você acabe pensando que você realiza essa missão na força do seu braço, ele encerra com uma mensagem doxológica, ou de revelação de graça: eu estarei sempre com vocês. Ou seja, não se esqueçam que essa missão vocês não fazem a partir do próprio braço. É a minha presença quem habilita, é a minha graça quem estará acompanhando vocês para que essa missão seja concluída. Amém, irmãos? A gente já podia ir embora para casa depois disso, né? Amém?
Então olha só que construção maravilhosa. Portanto, vão, façam discípulos. Perfeito. De que maneira? Batizando-os e ensinando-os. Ensina o quê? Tudo que eu ensinei. Tudo que eu reproduzi. Jesus, né? Dizendo. Então eles vão obedecer o que eu ensinei. É assim que você vai ensinar. Esse é o conteúdo do ensino. E não se esqueça. O não se esqueça aí é inserção minha, tá? Eu estarei sempre com vocês. Então vocês não estão sozinhos nessa missão. Eu posso dizer para vocês que a quantidade de pessoas que eu conheço que se sentem completamente frustradas, fadigadas, cansadas e desanimadas, cumprindo o que supostamente é a missão de fazer discípulos, é um número impressionante. E aí é uma culpa dobrada, porque a pessoa se sente culpada de fazer algo em nome de Deus. E é dobrado porque é uma convocação de Cristo. Então a pessoa se sente mal por estar se sentindo mal de não conseguir realizar a missão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No Brasil em especial, a linguagem de discipulado, ela foi reduzida em muitos lugares. Eu não estou aqui dizendo que todos, mas em muitos lugares. E isso se tornou um imaginário comum. Discipulado se tornou programa. Discipulado se tornou método. Especialmente método para se crescer igreja. Então a ideia de discipulado, ela se tornou controle, ela se tornou um tipo de prestação de contas doentia. Onde para toda e qualquer decisão, a pessoa agora tem que consultar o seu discipulador. A coisa se tornou tão bizarra e tão distante das Escrituras, que as pessoas hoje chamam pessoas que elas estão cooperando no discipulado de meus discípulos. Enquanto que o discipulado tem como fruto discípulos de Jesus. Você cooperar na formação de um discípulo não te dá o direito de dizer que ele agora é seu. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro vai deixar muito claro: pastorei um rebanho do Senhor. O rebanho tem dono, o rebanho tem Senhor e não somos nós. É Cristo Jesus o supremo pastor. Amém, meus irmãos? Então todo aquele que se disponibiliza para cooperar na formação de Cristo da vida de outro irmão, não deve ter a arrogância, prepotência, presunção de pensar que a partir daquele momento aquela pessoa, propriedade sua não é. Somos todos rebanhos de Cristo Jesus. E por mais óbvio que isso possa parecer, a nível de Brasil eu diria que isso é até um confronto. Porque criou-se essa ideia de discipulado enquanto programa. Reduziu-se a ideia do discipulado enquanto estratégia de crescimento. Perdeu-se a essência da missão. E o ID, irmãos, ele não é exclusivo. E isso é uma compreensão de alguns autores por um determinado período da história da igreja, que foi completamente atropelada e destruída porque não se sustenta. Como se o ID, fazer discípulos, foi exclusivo para os apóstolos de Jesus e para então, isso é uma leitura completamente ruim do texto, apenas para aqueles que estão em posições ministeriais. O texto não diz isso, irmãos. Amém? O ID é para todos. Todos. Todos foram convocados para essa missão de fazer discípulos. Muito do que se conhece enquanto discipulado no Brasil é algo profundamente enraizado em uma estrutura hierárquica. Se nós limitamos o processo da formação de discipulado a uma questão hierárquica, logo nós perdemos o senso de missão. Agora, discipulado, antes que nós venhamos a falar especificamente sobre o batizar, o significado do batizar dentro da missão e o ensino. Mas discipulado, por vezes ele é mal compreendido e até compreensível, porque discipulado você pode entender em duas vias. Eu acabei de citar um autor aqui chamado Dietrich Bonhoeffer, que é um autor alemão, conviveu no regime nazista, foi ferrenhamente perseguido por Hitler e etc. E ele escreveu um livro discipulado, que eu recomendo para vocês. E nesse livro discipulado, a ênfase dele é falar sobre o quê? Seguir a Jesus. Repete bem forte, seguir a Jesus. Então nós podemos dizer que discipulado simplesmente é o quê? Seguir a Jesus. Então todos nós somos chamados a sermos discípulos. Amém, irmãos? E nesse livro chamado Discipulado, que eu recomendo fortemente para todos vocês, ele vai falar sobre a experiência de seguir a Jesus. Porque discipulado é seguir a Jesus. No entanto, nós temos um outro autor e outros tantos autores
como por exemplo Mark Dever, aí é um pregador da nossa geração. E Mark Dever escreve o livro Discipulado. Só que agora, nesse livro Discipulado, Mark Dever, ele não vai falar de discipulado na ótica que o Dietrich trouxe, de seguir a Jesus. A ótica agora do Mark Dever, de discipulado, é ajudar outros a seguirem a Jesus. Amém, irmãos? E sim, as duas respostas estão certas. Né? Dentro da qualificação da língua portuguesa, é uma homonímia. Nós temos uma palavra com duas aplicações. Discipulado é tanto seguir a Jesus, como também, dependendo do contexto, ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então pronto, essa é a melhor definição. Em alguns momentos, nós vamos ter que entender que o discipulado significa o compromisso do indivíduo em olhar para Cristo, seguir a Cristo. Então eu não posso reduzir o me tornar um discípulo de Cristo, preste atenção, a apenas experiências, em especial hierárquicas, de um maior para um menor. Amém? E é até interessante que a gente entra num tipo de círculo aqui na questão, né? Porque todos os cristãos são discípulos de Jesus, concorda comigo ou não? Todo mundo, se você crê em Cristo, você se tornou um discípulo. Então, portanto, por ser um discípulo, você segue Jesus. E todos os cristãos receberam uma mesma ordem: façam discípulos, concorda comigo? Amém. Agora, parafraseando o Jonas Madureira, pastor. Para você ajudar uma pessoa a seguir a Jesus, você primeiro precisa seguir a Jesus. Então vou dizer de novo. Para você ajudar uma pessoa a seguir a Jesus, você primeiro precisa o quê? Seguir a Jesus. Só que ninguém segue a Jesus sem antes ser ajudado a seguir Jesus. Amém, irmãos? Então, discipulado não é programa, discipulado não é método, discipulado é o quê? A convivência com Cristo, em meio aos irmãos, por causa de Cristo. É no discipulado que nós aprendemos que existe um tipo de convivência que coopera para que nós sejamos como Cristo. E por que essas definições são importantes? Porque por vezes nos questionamos se somos discípulos ou se estamos sendo discipulados. Porque partimos de um imaginário comum, evangélico brasileiro, sobre o que é discipulado. E mais uma vez, faço questão de endossar, criou-se uma ideia enfadonha, equivocada, de que discipulado é um programa. É um método alternativo da igreja. Daqui a pouco você vê pessoas que congregam, são assíduas nos cultos, realizam algum tipo de curso bíblico, aprendendo a palavra, pertencem a um pequeno grupo, interagem com as pessoas, servem na comunidade, mas como discipulado é uma espécie de método alternativo, mesmo provando de todos os ambientes, a pessoa não se sente discipulado. Amém, irmãos? Então, o fato de nós termos um tipo de necessidade de pessoas mais próximas de nós, para períodos específicos da vida, isso é natural de todo ser humano. Amém, irmãos? Tem situações que nós vamos sim precisar de atenções especiais. Eu provei de atenção especial em um momento da minha caminhada que foi fundamental. Eu não posso dizer que hoje eu provo de um tipo de atenção semelhante no meu começo da caminhada, ou em algum momento da caminhada. São fases da vida. Mas eu preciso ter a percepção devida, correta do que é ser um discípulo e do que significa discipulado, não do meu ponto de vista e nem do ponto de vista do imaginário social evangélico brasileiro, mas sim do ponto de vista das Escrituras. Amém, irmão? Então, discipulado não é rota alternativa, não é um programa alternativo, não é o projeto do crescimento da igreja. Não, discipulado é a maneira pela qual nós cumprimos a missão de Jesus. E a missão de Jesus era que nós viéssemos a fazer discípulos. Como? Batizando e ensinando. Batismo, irmão, é óbvio que você vai compreender que, bom, batismo então é o sacramento, compreende-se como sacramento. Mas eu quero que você entenda o que significa o sacramento do batismo. Eu quero que você entenda o que significa ser batizado. O que é a revelação de ser batizado? Não é entrar no hall de membros da igreja. Não é só isso. Amém? Até porque nem é para isso. O batismo significa ser inserido. Certo? Ser colocado, ser enxertado.
Então presta atenção. Quem é que batiza? É você ou é o Senhor? O Senhor, amém, irmãos? Amém? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade, concorda comigo? Perfeito. Só que a missão de batizar é nossa. Mas peraí, então está paradoxal, está estranho. Porque quem batiza é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem está sendo convocado a batizar a pessoa sou eu. Qual é a minha parcela nesse processo de batismo? Aonde eu coopero? Nós não temos a capacidade espiritual de enxertar, de significar profundamente uma pessoa na videira que é Cristo. Isso só o Senhor faz, amém? Só Ele faz isso. Então qual é a nossa participação? Ora, se somos corpo, significa que a missão que envolve o batismo da nossa parte é o acolhimento, é a absorção, é o cuidado para que essa pessoa pertença à comunidade. Quem está entendendo? Por quê? Deus realiza o seu testemunho por meio da igreja. Então quando nós anunciamos a Cristo, quando nós falamos da esperança que há em Jesus, quando nós ensinamos as Escrituras, quando nós dizemos, olha, nós somos igreja, venha comigo, pegue na minha mão, você não está sozinho. Nós estamos cooperando para que esse processo aconteça, mas quem enxerta, quem coloca, quem estabelece no corpo místico de Jesus, na realidade espiritual de Jesus, é a Trindade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós podemos aprender desse modo de fazer discípulos, nessa dupla aqui, batizando e ensinando. Então, o batizar envolve relacionamento, envolve acolhimento, envolve a minha cooperação humana para que pessoas sejam enxertadas na realidade espiritual chamada corpo de Cristo. Se você entendeu, diga amém. O que eu quero dizer em miúdos, envolve contato, envolve olho no olho, porque não se vive a fé cristã de maneira individual. Amém até aqui? Perfeito. Aí ele vai seguir, ensinando. A gente ensina o que, irmãos? A palavra de Deus. Você congrega aqui, sabe o zelo que nós temos por sermos uma comunidade bíblica, que valoriza o texto bíblico, amém? Isso é uma das nossas marcas principais. Nós olhamos para o texto e buscamos aprender o que o texto tem para nós, e não tentamos impor ao texto, fragmentar o texto, manipular o texto para que ele concorde com pressupostos que nós carregamos ao longo da vida. Então nós devemos ensinar. Então dentro da missão de fazer um discípulo, esse processo de transformação para que alguém se torne um discípulo de Cristo, é necessário que ele seja exposto à mensagem de Cristo. Amém, irmãos? Então até aqui a gente já está limpando essa ideia de que discipulado é programa alternativo, é método de crescimento de igreja. Não é. É a convivência daqueles que creem em Cristo e porque creem seguem, e por segui-lo ajudam outros a seguir Jesus também. Então olha para mim, as relações de uma comunidade, elas não são institucionalizadas. As relações de uma comunidade, elas se tornam ali o alvo orgânico. As relações de uma comunidade cristã, elas não estão sujeitas a questões hierárquicas para que elas aconteçam. Ainda que possa existir um tipo de hierarquia organizacional, está tudo bem. Mas as nossas relações, elas não estão condicionadas à hierarquia. As nossas relações estão fundamentadas na obra de Cristo Jesus e na graça dele. Você está aqui, meu irmão? Sem a obra, sem a graça, nós somos incapazes de viver em comunidade. Convenhamos, irmãos, o ser humano, ele é autofágico, ele se destrói, ele se implode. Basta uma opinião contrária, basta uma divergência. É ou não é? Isso é a realidade humana. Nós dependemos de Cristo. Há um autor chamado Michael Gorin, escreve muitos livros acerca de missões, do caráter missional da igreja. E o Gorin, ele entende o discipulado como parte da missão de Deus, da Mission Dei. Ele compreende, como a gente está dizendo, endossando, em que o discípulo é moldado para viver intencionalmente dentro da narrativa bíblica, como membro ativo da comunidade da igreja. O Gorin, ele vai demonstrar que o processo de seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus é o que faz com que nós sejamos inseridos dentro da grande narrativa bíblica. Existe a tua história, existe a história da sua vida, existe a história da sua família, mas deixa eu dizer uma coisa, existe a grande história de Deus.
Enquanto que nós não compreendermos que a nossa história está inserida nessa macro história divina, a gente vai colocar a nossa história, os nossos interesses, no centro de tudo. E no centro das nossas próprias vidas, irmãos, só tem espaço para um. Ou é Cristo, ou é o seu ego. Amém, irmãos? Então a nossa história deve ser valorizada, a nossa biografia deve ser reconhecida, mas ela não pode ser reconhecida e valorizada fora de uma narrativa divina. Ler as Escrituras, irmãos, eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui já leram o livro de Atos? Amém? Não é muito natural, ao ler o livro de Atos, você ficar profundamente admirado com as intervenções e situações miraculosas que Deus realizou? Sim ou não, irmãos? Dia do derramamento do Espírito, oração em línguas, profecia, cadeias se rompendo, não é? Coisas miraculosas aconteceram, isso chama a nossa atenção. Só que quando a gente vai olhar para o pano de fundo de Atos, nós temos ali atos do Espírito Santo, para que uma comunidade seja formada. O registro de Atos, na macronarrativa de Deus, está demonstrando como é uma comunidade que é formada, potencializada, empoderada, instruída pelo Espírito Santo. E que no meio dessa formação, existem atuações pontuais de intervenções miraculosas. Amém? Fazendo um paralelo, às vezes nós tratamos as nossas vidas como um milagre que chama atenção. Porque chama atenção. Mas eu preciso me lembrar que esse milagre da vida está inserido num contexto amplo, na narrativa divina, na história divina. Amém, meus irmãos? E é justamente conhecer a história divina que faz com que a gente compreenda o porquê da nossa história. É justamente compreendendo esse Deus que sustenta tudo em todos. É justamente compreendendo esse Cristo que é Senhor sobre todos, que nós compreendemos que Ele também é Senhor das nossas histórias. Que Ele também é Senhor da sua vida, amém? Quando a sua vida resume o que se conhece de começo e fim, nós somos miseráveis. Mas quando nós entendemos que o começo e fim da nossa vida está dentro do começo e fim da história divina, aí, meu irmão, é possível transformação, é possível recomeço, é possível recomeçar de novo, é possível tentar mais uma vez. Por quê? Porque nós estamos sustentados pela graça de Deus. Amém. Muito bem. O Gorrinha ainda, em outro livro, junto com o autor Craig Bartholomew, ele vai destacar que o discipulado inclui o desenvolvimento de uma cosmovisão. O que é uma visão de mundo? Palavras dele. Discipular alguém envolve ajudar a pessoa a enxergar sua vida inserida no grande relato bíblico que atravessa toda a Escritura. Ou seja, na formação de um discípulo, isso envolve um conflito de visões. E convenhamos, irmãos, a nossa visão de mundo é conflitada quando estamos aqui ouvindo a palavra do domingo, sim ou não? Ou a sua visão de mundo pode ser conflitada quando você toma um café com o irmão. Ou a sua visão, a sua maneira de ver a vida pode ser conflitada quando você está lá em meio a um pequeno grupo. É possível que a sua visão de mundo seja profundamente afetada em uma experiência de comunhão. É possível que a maneira como você vê a vida, a maneira como você interpreta serviço, entrega, seja profundamente afetada quando você está servindo. Amém, irmãos? Nós podemos sim destacar que o discipulado envolve relacionamento, mas o discipulado também envolve o quê? Serviço, atuação. Vai comigo lá em Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos 3,13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. E os enviou a pregar, os enviasse a pregar em algumas versões, e os enviou a pregar. Amém? Então olha para cá. Estar com ele, repete comigo, relação. Muito bem, relação. Aí depois vai colocar, e pregar, diga serviço. Muito bem. Aqui na nossa comunidade, nós costumamos utilizar a seguinte expressão: o relacionamento vem antes das tarefas. Amém? Isso nasceu com a Ednes desde o dia 1. O relacionamento vem antes da tarefa. E qual é o alvo da maturidade? A gente chegar ao ponto
onde a gente se relaciona servindo e a gente serve se relacionando. O que eu quero dizer com isso? Para aqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus, o seguir a Jesus envolvia o contato, envolvia a relação, envolvia a absorção do ensino, mas também envolvia o serviço. Mas espera aí, então no processo de me tornar um discípulo de Jesus, não é apenas eu sentado e alguém me ensinando algo, não é apenas isso, mas é possível que você seja forjado enquanto discípulo de Cristo, também enquanto você está servindo, porque a ênfase bíblica é: exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros. Você está aqui, meu irmão? Amém? Então a gente pode compreender essa dinâmica de discipulado, enquanto cuidado, enquanto relacionamento, mas também enquanto serviço. Quantas e quantas vezes você não aprendeu algo, não foi forjado em algo, em meio ao serviço? Quantas e quantas situações que um ato de serviço não significou mais do que uma hora de palavras? Amém, irmãos? Quantas das vezes em meio ao serviço, a uma responsabilidade assumida e praticada, você não mortificou o seu eu, não sacrificou o seu desejo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem nós tivemos uma festa aqui na igreja, que envolveu muitas pessoas, e muitas dessas pessoas estão aqui, inclusive eu. Amém, irmãos? E é muito natural que essas pessoas hoje pela manhã estivessem o quê? Cansadas. E estão, é a nossa carne, mas por conta de uma responsabilidade de serviço, não um serviço para si mesmo, mas um serviço para Cristo, elas assumem a responsabilidade e vêm. Ela está renunciando, ela está mortificando os próprios prazeres para estar aqui. O que é que Jesus chama isso? Aquele que quer ser um discípulo, negue-se a si mesmo. Amém, irmãos? Então quantas e quantas vezes, vamos tirar, porque fica parecendo que serviço é só coisa ruim. Não é não, irmão, não é não. Mas quantas e quantas vezes em meio ao serviço, você pode testemunhar a alegria, você pode ser inspirado. Quantas vezes em meio ao serviço, você pode ver algo de belo em algo que você nem prestava atenção, em detalhes. Você começa, tem um autor que diz da seguinte maneira: o processo de discipulado mútuo na comunidade faz com que nós consigamos enxergar por outros olhos a realidade da igreja, e não apenas com os nossos próprios olhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir agora a ajuda de alguns slides que eu preparei. Você sabe que aqui eu entendo de design, irmão, amém? Então vamos lá, você vai perceber que ele está bem sofisticado nessa manhã. Vamos lá, coloca o primeiro aí para nós. Cuidado, você vai se impressionar com a arte, tá? Ela está coerente a arte aí da série. Colocou para nós? Ah, tá indo. É que agora eles ficam lá atrás, irmão, amém? Antes era aqui, ó. A gente só olhava, fazia que eu ia. Brincadeira, fazia não, os irmãos são mesmo. Agora estão lá, a casinha deles, amém, irmãos? Saiu, aleluia. Foi muito cupim vendido para esse negócio aí, aleluia. Mas foi mesmo, irmão. Não é brincadeira não. Amém, está saindo lá. Basicamente, irmãos, eu quero trazer para vocês algumas perguntas com algumas respostas. Amém? Simples, para você entender o que nós enquanto igreja compreendemos e nos posicionamos acerca dessa experiência comunitária que envolve o discipulado, que envolve o serviço. Amém? Então, de maneira muito clara, presta atenção, irmãos. Como fazemos discípulos na igreja Edres? Por meio do ensino bíblico, da oração, dos relacionamentos, em diversos níveis e cenários, servindo, na devoção. Então, vírgula, um atrás do outro. Vou ler de novo. Como fazemos discípulos? Por meio do ensino, oração, relacionamentos em diversos níveis e cenários, servindo e na devoção. Ficou amplo, não ficou? Bem amplo. Próxima pergunta. Olha lá. Aleluia. Em nome de Jesus. Sai dele, Senhor. Aí. Onde o discipulado acontece? Onde o discipulado acontece? Vão ser 2 slides para falar sobre esse onde, certo? Em que ambiente que ele acontece? Eu coloquei ali, entre aspas, informal e o próximo é formal, mas isso não é uma definição bíblica, amém, irmãos?
É apenas para a gente distinguir, compreender, tudo bem? Não é uma definição bíblica, teológica, nada disso, só para a gente entender. Discipulado informal, o que significa um discipulado informal? Lembra que eu disse que discipulado é tanto seguir a Jesus como ajudar outros a seguir a Jesus? Então nessa missão de seguir a Jesus, eu vou provar de situações onde eu estou sendo formado enquanto discípulo, mas de uma maneira não tão pessoal, que não vai envolver muitas das vezes um caráter mais pessoal. Amém? Nos cultos, você está sendo ajudado a se tornar um discípulo, sim ou não, irmãos? Amém? Os cultos é um local. Na devoção individual, buscar a Jesus na sua casa, separar ali um momento de leitura bíblica, de oração. O que é isso, irmãos? É buscar do Senhor. E o que significa buscar do Senhor, seguir a Jesus? Discipulado, amém? Outro, Escola Letos. Não, volta. Escola Letos é a nossa plataforma de cursos, que te ajudam a conhecer as Escrituras. Um professor numa sala com 100 alunos, convenhamos, não é um ambiente de caráter íntimo pessoal, concorda comigo ou não? Ele é mais impessoal, é uma aula, tem uma didática, uma proposta pedagógica. Mas o que está sendo ensinado vai cooperar para que você se pareça com Jesus. Voluntariado. Então quer dizer que quando eu venho servir, esse é o discipulado da igreja? Para nós, discipulado não é método. Mas quando você vem servir, é uma oportunidade para que você saia desse ato de serviço mais parecido com Jesus. Quando você serve, você não está apenas servindo porque tem que preencher um espaço. Você tem que ter na sua cabeça e no coração, e quando você serve, é uma oportunidade de você amadurecer e de você se parecer um pouco mais com Jesus. E também de ajudar outros a se parecerem com Jesus. Cadê o seu amém? Joia, próximo slide agora. Formal. Aí, no formal, compreende-se aqui o que? A aproximação. Amém? A aproximação. Aí aqui é a ideia do discipulado no sentido do contato, com um caráter mais pessoalizado, um caráter mais íntimo. E aqui nós vamos poder provar de uma dimensão de relacionamento que nas outras nós não conseguimos. Amém? Então, por exemplo, talvez você que está ouvindo a mensagem, em algum momento você ficou com dúvida do que foi pregado. Imagina se cada um aqui levanta a mão para tirar a sua dúvida. Seria possível isso? Muito difícil, amém? Mas quando a gente reduz a dinâmica relacional, a gente pormenoriza, a gente consegue ouvir, a gente consegue sentir, a gente consegue perceber. Amém, irmãos? Então aqui, os somas são os nossos pequenos grupos. E eu quero destacar isso para você, irmão. Se você está na Edris, e nós aqui valorizamos o que nós chamamos de cultura relacional, certo? Se você está na Edris e não está inserido em um soma, talvez você vai se questionar se de fato você reconhece uma cultura de relacionamento na igreja. Amém? Mas para quem está inserido dentro de um soma, de um pequeno grupo, perceber a dinâmica relacional que nós acreditamos enquanto visão, você vai conseguir perceber isso, tangibilizar de uma maneira muito mais efetiva. Quem entendeu o que eu disse, diga amém. Pequenos grupos para nós não é estratégia de crescimento de igreja. Nós não trabalhamos em pequenos grupos visando metas e alvos para que a igreja cresça. Pequenos grupos para nós é o momento onde o discipulado acontece. É o ambiente onde você tem uma discussão da palavra, uma ajuda mútua para se conhecer a Cristo. É um momento onde a gente se conhece a nível de relacionamento. É um momento onde as pessoas são escutadas, onde nós escutamos uns aos outros, onde perguntas são feitas, onde oração é feita, onde lamentações são colocadas, onde pedidos de orações são respondidos. Você está aqui, meu irmão? Então, talvez você não esteja em um soma, não conheça um soma, e talvez você tenha até dificuldade de se perceber como um discípulo de Cristo nessa igreja, que não está provando dos irmãos tocando em você. Ora, discipulado então abrange essas situações informais, mas vamos falar de maneira mais formal. O discipulado se prova nos somas e nas relações pormenorizadas. O que eu quero dizer com isso?
Irmãos, é natural que dentro de um soma, um líder de um soma possa dizer assim, puxa, tal irmão está chegando na fé, eu vou criar uma aproximação com ele, eu vou me encontrar com ele em outros horários. Estão me entendendo, irmãos? Mas isso para nós não é um método, isso para nós não é uma proposta estratégica, é uma espontaneidade no anseio, no desejo de que aquela pessoa cumpra também a missão de seguir a Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Então já aconteceu de eu selecionar pessoas que eu convidei, que eu vi no meu coração, irmão, vamos sentar comigo aqui, eu quero caminhar com vocês 3, vocês 4 por um tempo, começo, meio e fim, amém. O que a gente não pode é cultivar uma ideia de que discipulado é como se fosse um método alternativo, vocês estão me entendendo? Uma proposta, e isso às vezes alimenta uma insaciabilidade, eu nunca estou saciado, eu congrego, escuto a palavra, faço parte de um soma, eu sirvo, mas olha, ainda não é suficiente. Então a gente precisa entender que discipulado é se parecer com Jesus, amém? Ser um discípulo é se parecer com Jesus. Outra coisa é pensar que por seguir a Jesus, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Ué, peraí, pastor, calma aí, eu sigo a Jesus para meus problemas serem resolvidos. Então, isso não é o evangelho, irmãos. É possível, aliás, é um fato que ao seguir a Jesus, o que de fato é problema vai ser resolvido. É o problema do pecado no seu coração, é o problema da maldição da lei que estava sobre você, é o problema da condenação eterna que vai ser extirpado. Amém, irmãos? Era a sua incapacidade de ser um ser humano que brilha, que floresce. Esse é o problema central do ser humano, isso vai ser resolvido. Mas seguir a Jesus não é a garantia de que todas as suas circunstâncias serão resolvidas rapidamente. Amém, irmãos? Então, pessoas que ajudam outras no processo de discipulado não são resolvedores de problemas. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E nada mais legítimo do que em algumas situações, como irmãos, a gente nem ser presunçoso de tentar fornecer uma solução, mas simplesmente sentar, chorar e abraçar junto. Amém, irmãos? Tem situações que tudo que eu posso ter estudado na minha vida, eu posso vir estudar, ainda assim não vai resolver nada. E que eu tenho que ser maduro e sábio o suficiente, simplesmente acolher, abraçar, chorar junto, lamentar junto. Amém, irmãos? Então, pessoas na igreja não são resolvedores de problemas, somos irmãos, aprendendo a caminhar com Jesus. Seguindo, quem pode discipular? Todo aquele que está em Cristo. Então você que segue Jesus, você pode ajudar outros a seguirem a Jesus. Amém, irmãos? Não é necessário uma estrutura hierárquica. Isto é, não está restrito à relação líder-liderado. O discipulado se desdobra entre irmãos, uns aos outros, juntos de uma jornada progressiva de ser semelhante a Cristo. Você pode dar um amém por isso, irmãos? Glória a Deus. Próximo. De quem é o discípulo? Fala bem forte. Amém. De Cristo, irmão. Por mais que isso seja às vezes espontâneo, é o meu discípulo. Aqui a gente tenta fomentar a anulação desse discurso, amém, irmão? Porque nós somos propriedade de Cristo. Então nós formamos discípulos para Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Próxima pergunta. Quem precisa ser discipulado? Todos, sem exceção. Eu preciso ser discipulado. Você precisa ser discipulado. Não tem ninguém que atinja um momento nessa experiência humana, antes da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, que possa dizer: bati a meta, não preciso de mais nada, sou autossuficiente. E como foi descrito, discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a seguir Jesus. Logo, nós precisamos de uma igreja, irmão. Sem uma vivência em igreja, sem uma vivência de comunidade, simplesmente nós não conseguiremos cumprir a missão de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós precisamos da igreja. Por isso a comunidade tem que ser valorizada. Por isso os encontros coletivos, eles têm que ocupar um local especial, não só na sua agenda, mas no seu coração, irmão. Amém? E todas as ações, desdobramentos secundários, eles compõem esse imaginário. Próximo. Vamos encerrando.
No que consiste o discipulado? Isso aí você já sabe. Seguir a Jesus e ajudar outros a seguirem a Jesus. Está claro isso aqui, irmãos? Próximo. O que compõe o discipulado? Então, para que a gente possa chamar esses diversos cenários e qualificá-los enquanto discipulado, tem que haver palavra, acolhimento, cuidado, feedback, oração. Dentro daquelas propostas, aqui falando sobre ajudar outros a seguir Jesus, são essas dimensões que nós vamos compreender. Amém? Feedback não é controle. Próximo. Qual a finalidade, o telos, a razão de existir do discipulado? Cristo ser formado em vós. Isso aqui é uma fala de Paulo em Gálatas, capítulo 4, verso 18 ou 19, se não me engano. Onde ele vai dizer assim, ele estava resolvendo uma situação com o povo da região da Galácia. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho dores de parto ao ver Cristo ser formado em vós. Ou seja, exige de nós uma intenção que coopera para que irmãos se pareçam com Jesus. Amém? E esse é o alvo, irmãos. Cristo ser formado em vós. Próximo. O que não é discipulado, que é tão importante quanto saber o que é, saber o que não é, né? O que não é? Discipulado não é um programa de crescimento. Discipulado não é um método alternativo às programações da igreja. E atenção à última. Discipulado não é controle. Não é controle. Próximo. Quais as marcas de uma cultura de discipulado saudável? Esse ambiente de discipulado é ativo. Parte da busca pessoal, seguir a Jesus. E intencional em ajudar outros a seguir a Jesus. Ele é orgânico, não programático ou metodológico. É um fluir espontâneo. Não, inoperacional, está errado aqui. Na vida devocional, assim como na relação uns com os outros. Ele é sem débitos, eliminando pressões e dívidas relacionais. De forma simples, irmãos que estão buscando a Cristo pessoalmente, se ajudam mutuamente durante o convívio comunitário. Está claro isso aqui, irmãos? Amém? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Próximo, é o último. Qual a tua percepção de ser discipulado? Porque talvez você entrou aqui e falou, ok, entendi. E eu? Pergunte-se, tenho sido exposto à palavra? A palavra tem sido ensinada para você? Você está aprendendo a palavra? Independente do cenário? Outra pergunta, tenho provado de algum tipo de comunhão? Você se vê completamente ilhado? Ou você tem provado de algum tipo de comunhão? Algum tipo de conexão? Terceiro, eu tenho a quem recorrer? Você tem a quem procurar? Você consegue olhar para o lado e dizer assim, eu tenho a quem recorrer? Percebe a importância, irmãos, de situações de ambiente pormenorizado no relacionamento? Você conseguir olhar para o lado e ter a quem recorrer. Quarto, tenho quem ore por mim? Essas perguntas é importante que cada um faça. É importante que cada um medite. É importante que cada um reflita. Porque se nós queremos cumprir a missão de ser igreja, isso vai envolver discipulado. E discipulado é tanto seguir a Jesus, e porque sigo a Jesus eu ajudo outras pessoas a seguirem a Jesus. Por isso congregamos, para aprender mais o Senhor e ajudar outros a conhecerem mais o Senhor. Por isso nós servimos, para cooperar com a obra do Senhor, ajudando outros a cumprir a obra do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós sejamos uma comunidade forte, uma comunidade madura, que não compreende o discipulado como algo autocentrado, que fica orbitando os nossos desejos, mas que parte de uma intenção, de uma atividade, sabe, de uma entrega, do envolvimento relacional, que valoriza as escrituras, que valoriza a oração e que vive como igreja. Amém? Quantos foram abençoados, dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar. Vamos ficar de pé, quero orar por vocês. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, pelo que o Senhor trouxe em forma de reflexão nessa manhã. Senhor, que durante essa semana os meus irmãos possam refletir, os meus irmãos possam meditar. E Senhor, que nós compreendamos essa responsabilidade mútua. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Não apenas líderes que se responsabilizam por liderados, mas é uma família que se responsabiliza pela própria família. Senhor, quando nós
concentramos os nossos olhos e os nossos corações e as nossas expectativas na Tua obra, nós somos orientados. Eu oro, Senhor, para que todo débito relacional seja eliminado. E que o Senhor coloque no nosso coração, traga a nossa lembrança, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que se tornaram distantes. E que todos nós, Senhor, tenhamos essa responsabilidade de ir até o perdido e de ir até aqueles que se distanciaram. E, Senhor, eu também oro por aqueles que são constantes e que porventura no meio da constância se perderam na missão da igreja. Seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus. Que nós venhamos nos lembrar, Senhor, como o seu texto diz no verso 20 de Mateus 28. Eu estarei convosco até o fim. Que nós sejamos lembrados nessa manhã, Pai, que a igreja, Pai, embora envolva o nosso esforço, ela é exclusivamente dependente da Tua graça. Sabe, Senhor, traga para nós essa certeza da suficiência e da dependência da Tua presença e da Tua graça nessa manhã. Que nós sejamos, Senhor, uma comunidade que semana após semana desfruta desse processo de se parecer com Cristo. E se em meio, Senhor, à reflexão das perguntas que foram colocadas, pessoas não tenham respostas, que essas pessoas se identifiquem, que haja esse passo, porque nós somos imperfeitos, Senhor, e nós precisamos dessa clareza que é motivada pela Tua graça, para que nós possamos ajudar uns aos outros. Senhor, nos ajuda a abrir os olhos para olhar para o Senhor e para olhar para quem está ao nosso lado, porque a Tua comunhão, Pai, para nós é uma dádiva, é um presente, e sem a Tua graça nós não conseguimos manter a harmonia. Obrigado, Jesus. Feche, ainda de olhos fechados, irmãos. Na verdade, nós vamos encerrar o culto de uma maneira diferente hoje. De uma maneira diferente hoje. Tudo bem? Super diferente. Aleluia. Eu gostaria que você se ajuntasse. Pode ser a 3 ou 4 pessoas nesse momento. Amém? Não conheço quem está do meu lado. Pronto, é a aplicação da mensagem. Mas eu gostaria que você se reunisse com essas 3 pessoas e nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Orar em conjunto. Mas por favor, forme trios ou grupos de 4 pessoas ou de 5, enfim. Se junte mesmo. Se você quiser mexer a cadeira de lado, não tem problema, depois a gente arruma. Mas sabe, forma mesmo, forma os bolinhos. Amém. Vou pedir que o time de música faça isso também, se reúnam aí. Pedir que os voluntários façam isso. Todos, por favor, se reúnam mesmo, em nome de Jesus. Não tem nada que importa agora mais do que esse momento de expressão relacional. Por favor, antes de começar a orar, olha para o lado, vê se tem alguém sozinho, alguém que ficou sem o grupo. Eu disse que tem pessoas que são mais introspectas. Chame, traga para perto. Chame, traga para perto, conecte essa pessoa, isso. Amém? O pessoal lá da sala de mídia também se conecte. Agora sim, vamos orar. Os voluntários se juntem. Senhor, em nome de Jesus, ore uns pelos outros agora, vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por uma comunidade, Senhor, firme. Por uma comunidade, Pai, que consegue olhar para o lado, que consegue ver o próximo. Senhor, tira de nós, Senhor, esse medo do relacionamento. Tira de nós, Senhor, esse medo de se expor, esse medo de se relacionar. Nos ajuda, Pai, a sermos como Jesus, que se expressou, sabe, que se doou. Sabe, Pai, nos ensina a ser como Cristo, que olha para o próximo, se doa em favor do próximo. Nos ajuda, Senhor, nessa mistura santa, que não tenhamos medo, Pai, medo, Senhor, de expormos as nossas marcas de imperfeição. Nos ajuda, Senhor, a sair desse pensamento de que o encaixe é uma questão de exclusivismo moral. Nos ajuda, Pai, a entender que a comunidade é feita de pessoas imperfeitas. Nos ajuda, Pai, a compreender que não cumpriremos a Tua sagrada missão se não for por meio da expressão coletiva, se não for por meio do contato, se não for, Senhor, por meio do olho no olho. Nos ajuda, Pai, a entender que até mesmo em meio às frustrações nós podemos ser aperfeiçoados, porque sem a Tua graça nós não somos capazes de manter os nossos relacionamentos. Nos ajuda, Pai, a olhar para o Senhor e olhar para aqueles que estão do nosso lado, porque estamos aqui, Pai, não para viver uma fé individualista, uma fé de consumo. Estamos aqui, Pai,
para viver como família, chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos, nos alegrarmos com as crianças que nascem, nos enlutarmos com aqueles que partem, celebrarmos uma gestação e sentir a dor de uma mãe que perdeu seu filho, celebrar, Senhor, aquele que recebeu um novo emprego, mas também chorar por aquele que hoje está desempregado. Senhor, nos ajuda a ser uma comunidade que olha para aqueles que estão vulneráveis, ao mesmo tempo que nós conseguimos celebrar aqueles que prosperam. Senhor, nos dê esse caráter plural, a pluralidade que carrega as digitais da sua graça. Somos corpo, Pai, somos comunidade do Senhor, e que possamos nos lembrar de que a sua presença se mantém presente nas nossas vidas, até que Cristo volte, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça e vai na paz, meu irmão. Dá um glória a Deus, um abraço apertado.